Nosso vídeo de hoje para falar sobre saídas dentro do elenco do Sport para a sequência da Série B, um assunto que eu já tinha comentado, dado o meu pitaco aqui em outros momentos no canal, a necessidade do Sport reformular o seu elenco. Não colocava dentro desta lista o Alan Ruiz, o meio argentino, já experiente, com passagens pelo Grêmio, também Sporting em Portugal, deve rescindir o seu contrato. As informações que a gente tem a respeito deste assunto, segundo o Globo Esporte, dá conta de que o jogador recebeu uma proposta de Portugal e apresentou ela para a diretoria do Sport. Está insatisfeito, enfim, acabou não treinando nesta última terça-feira e pediu para sair. O contrato do Alan Ruiz, segundo o Transfermarkt, vai somente até dezembro. Com o Sport neste ano, 30 anos de idade, na temporada são 4 gols e 7 assistências em 28 aparições. Eu gosto do Alan Ruiz, acho que na Série B do ano passado, quando ele chega, estava jogando muito melhor do que este momento, tanto é que no Campeonato Pernambucano foi sim uma peça importante, com 6 assistências e 2 gols marcados, mas na Série B oscila bastante. Foi expulso também contra o Avaí, o único gol que ele marcou também foi justamente naquela derrota. Acho que para a composição do elenco, é um jogador que ainda serviria, porém esse tipo de atleta, esse cara assim, um jogador mais caro, primeiramente. Em segundo ponto, já acostumado em outras passagens a ser um jogador titular, você pode ver que dificilmente ele aceita só entrar no segundo tempo ou disputar posição com um jogador tão bom quanto, ou até melhor, como por exemplo o Lucas Lima. Então, geralmente quando esses jogadores mais caros, mais medalhões, entram nesta sinuca de bico de ser apenas um reserva, você pode ver que geralmente eles acabam saindo. Então deve ser o destino aí do Alan Ruiz, provavelmente futebol português ou na Série B do Campeonato Brasileiro também. Por quê? Porque ele só disputou 6 jogos no Campeonato Brasileiro, isso dá o direito dele mudar para outro clube da mesma divisão. O Goiás, por exemplo, procurou o Alan Ruiz no ano passado, não seria nenhuma surpresa, por exemplo, se o Goiás voltasse a especular o jogador, Só dando um pitaco aqui na sequência do vídeo. Além desses jogadores, o Sport que faz sim uma temporada boa, se a gente pegar o retrospecto geral, com a conquista do Campeonato Pernambucano, chegando até a semifinal da Copa do Nordeste e próximo do G4 na Série B. O torcedor esperava um pouco mais de conforto na segunda divisão, mas é natural, a gente falando de Campeonato Brasileiro de pontos corridos, por exemplo, há 5 rodadas atrás o Santos parecia já bem encaminhado, junto com o Sport e com o Goiás, para conquistar o acesso. Hoje, os 3 estão fora do G4, no momento que eu estou gravando esse vídeo no começo da quarta-feira. Então, o Campeonato Brasileiro é muito maluco, então pelo menos o Sport estando na briga, já é aquilo que o torcedor esperava, Não estamos vendo um Sport na zona de rebaixamento, nada disso. Então, vai brigar pelo acesso e provavelmente vai conseguir. Essa Série B que está muito difícil. Então, o Sport, ele precisa contratar, Isso é, sim, líquido e certo. Já gravei um vídeo falando sobre esse assunto, as posições, vou deixar para vocês na tela final. E também há a necessidade de saída. Jogadores pouco aproveitados e que também provavelmente deixarão o leão nesta próxima janela de transferências, como por exemplo o atacante Pablo Diego. Pablo tem contrato com o Sport até o final deste ano de 2024, 30 anos de idade, 16 jogos na temporada, não marcou gols, não deu assistências, na Série B só participou de 4 atuações, não vem jogando nas partidas dentro de casa, sempre fica ali no banco, mas não é utilizado, A torcida também já está morrendo de raiva aí do Pablo Diego, não tem mais paciência, não há clima, para o Pablo continuar no Sport. É até um jogador bom, em cenário de Série B. Eu pensei que ele seria pelo menos um reserva de luxo, vamos dizer assim, marcar ali uns 5, 6 golzinhos na segunda divisão, mas não parece ser esse o caso do Pablo Diego, não vem jogando absolutamente nada. Pode fazer uma função como ponta direita, ponta esquerda. No ano passado pela Ponte Preta foi bem, marcou 11 gols e 4 assistências. Faz parte do futebol, assim como o Real Madrid, o Palmeiras, o Flamengo vão contratar jogadores e não vai funcionar. É a realidade também de outros clubes e ainda mais para o Sport, que acaba não tendo essa condição financeira vantajosa e tendo que garimpar o mercado. Uns você vai acabar acertando, com a chegada do Fabrício Domingues, do Lucas Lima, a revelação, por exemplo, o Pedro Lima, mas com outros você vai acabar errando, faz parte do futebol também. O importante é que os acertos sejam maiores do que esses erros de contratações, onde o Sport precisa ir muito certeiro, com grande encaixe, inclusive, nessa próxima janela.
Seguindo aqui no nosso vídeo, quero falar também sobre outros jogadores que podem deixar o esporte nessa próxima janela de transferências, que vem jogando com pouca frequência. O primeiro deles, o goleiro Denis, tem contrato somente até o final desse mês de junho, 37 anos de idade. No ano passado até participou de 10 jogos, né? Em 2022 também uma atuação. Não é um nome que passa, digamos, confiança para o torcedor, pelo que eu li aqui também nos comentários dos outros vídeos. Já com 37 anos, deve procurar algum clube aqui no futebol brasileiro ou até mesmo em Portugal, né? O esporte que tem outros bons goleiros também na composição. Então, além do Kaique França, que é um titular incontestável, acabou de comprar aí o Thiago Couto, tem o Jordan também, que tem só 26 anos de idade. Acho que para ser esse quarto goleiro, o esporte pode buscar, por exemplo, um garoto do sub-20 ou algo nesse sentido. O volante Fabinho também é um jogador contestado pelo torcedor. Como o elenco do esporte é muito curto, eu não rescindiria, por exemplo, com o Fabinho e não ficar com nenhum outro, tá? Porque o Fabinho acaba sendo opção para o segundo tempo. Mas não vem jogando, né? Apenas 3 partidas, 90 minutos nesta Série B do Campeonato Brasileiro. No ano passado viveu um bom momento, né? Ali na reta final, 54 jogos na temporada, com 5 gols marcados. Então, se o esporte contratar outros volantes, acho que o Fabinho deve sim deixar a equipe. Se isso não acontecer, onde a diretoria estaria errando, né? O esporte precisa de mais jogadores para o seu plantel, acho que o Fabinho pode sim buscar um outro clube, e ele seria titular em grande parte dos clubes também, né? Na Série B do Campeonato Brasileiro. Então acaba entrando naquele mesmo argumento do Alan Ruiz, né? Outro jogador também que não vem agradando a torcida até aqui é o lateral esquerdo Riquelme. Até foi titular no último jogo contra o Mirassol, participou de 55 minutos, ainda pertence ao Vasco, tem contrato de empréstimo no esporte somente até dezembro. A última atuação dele também antes desse jogo contra o Mirassol foi contra o Fortaleza. Na Copa do Nordeste, apenas 2 aparições no Campeonato Brasileiro. Tem contrato longo lá no Vasco, mas no esporte, nesse empréstimo também não vem rendendo. Então a necessidade de 2 contratações, tanto de um lateral esquerdo quanto de um lateral direito, para acabar melhorando, né, esse sistema defensivo. Mais um jogador também que eu coloco nesta lista de poucos jogos, enfim, não vem sendo aproveitado com muita frequência, é o zagueiro Alisson Cassiano. Foi titular também no último jogo contra o Mirassol. Outra posição que eu acho muito fraco, tá, nesse elenco do esporte. Eu gosto dos 2 zagueiros, tá? Gosto do Rafael Thierry, gosto do Luciano Castan. Só que falta reserva, tá? E o Luciano Castan, na minha avaliação, não deveria ser a principal peça, né? Com a saída do Sabino, zagueiro canhoto, eu espero algo mais para um clube do tamanho do esporte, mesmo se tratando de Série B do Campeonato Brasileiro. Então, dependendo das chegadas também, na minha avaliação, o Alisson Cassiano pode perder ainda mais espaço. Tem contrato só até dezembro, né? No ano passado até demonstrou bom futebol ali na Copa do Brasil. É um jogador que acaba sendo, né, aí um reserva confiável, vamos dizer assim. Vai depender das escolhas também. 2 jogos nessa Série B, os 2 como titular. Também tem contrato somente até dezembro. Algumas alternativas de empréstimo, né? O Pedro Vilhena, que está emprestado do São Paulo ao Sport, ele até começa bem, né, a disputa do Campeonato Pernambucano, mas perdeu muito espaço também. Na Série B, apenas 4 atuações, voltou a aparecer nesses últimos 2 jogos. Até a próxima janela de transferências, né, que reabre no dia 15 de julho, a gente pode ter mais detalhes a respeito da sua situação, se vai ser utilizado ou não, jogador que tem contrato longo lá no São Paulo. O Lucas André também, meia central, volante. Acho que seria uma boa o esporte emprestar o jogador, dar mais rodagem para a sequência do ano. Apenas uma partida contra o Vila Nova nesta Série B do Brasileirão, tem contrato longo, né? Acho que um empréstimo não faria mal para o jogador, assim também como o Luciano, o Pedro Martins, o Fábio Matheus, alguns jogadores que têm vínculos longos no esporte, mas que não vem jogando. Natural, né, essa dificuldade, a pressão que é uma Série B de Campeonato Brasileiro, talvez um empréstimo, uma maior rodagem possa fazer bem. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários, o que é que você pensa a respeito desta lista, né, que eu acabei separando para vocês. Outros nomes também contestados pelo torcedor, mas que na minha avaliação, em um cenário de Série B, pode sim seguir, tá? Como por exemplo o Roberto Rosales, marcou um gol, né, nesse último jogo também contra o Mirassol, um jogador que tinha uma desconfiança, mas acabou que agora com a saída do Pedro Lima, a necessidade também de contratação de um novo lateral. Vou deixar esse vídeo que eu já gravei na tela final, mas acho que o Roberto Rosales pode sim ajudar a compor o elenco. Outros nomes que não enfrentam assim a melhor fase, né, na sua trajetória, como por exemplo o volante Felipe, mas para a sequência da temporada
eu ainda manteria. Pode deixar o seu pitaco também, como seria nesta sua lista e também a necessidade de reforços para o esporte na sequência do ano. Mas foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like aqui embaixo, se inscrever também em nosso canal, ativar as notificações, conferir o nosso canal de cortes e apostar na Esportiva VIP a partir de R$1 via Pix sem burocracia, o link no primeiro comentário fixado. Quem falou com vocês foi o Guilherme, nos vemos em uma próxima oportunidade. Valeu, galera!